Muito bem, bom dia Brasil, boa noite Japão, começando mais uma gravação do Mochiori Podcast com transmissão ao vivo para o canal da Nabecast no YouTube, página Brasileiros no Japão, no Facebook, página Mochiori JP no Facebook. Seja bem-vindo, eu sou Carlinhos Villaronga, brasileiro, vivendo no Japão aqui desde 2003, falo com você aqui da cidade de Hamamatsu, província de Shizuoka. Eu brinco que é pertinho do Monte Fuji, mas é mais ou menos pertinho, porque de carro dá quase 1 hora de viagem. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esporte, a gente vai conversar sobre música, a gente vai conversar sobre livro, a gente vai conversar sobre pandeiro, a gente vai conversar sobre samba, a gente vai conversar sobre visão que o universo brasileiro, a comunidade brasileira tem das mulheres, e tudo isso com a nossa querida convidada Mayra Hanzeiro, atleta ping-pongueira, não sei como é que a gente pode falar isso, né? Atleta aí de ping-pong, pinguim-pongueira, né? Enfim, mas vai ser muito bom. Bom, como o pessoal que tá aqui acostumado com as gravações, lembrando que o Mochiori Podcast é uma realização da Nabecast Podcasts e Multimídia. A gente tem apoio da página Brasileiros no Japão, a gente tem apoio da galera do Projeto Tsuru e a gente tem o apoio, faz parte também, do coletivo Podosfera Nipo Brasileira. Se você está nos ouvindo no podcast ou se você é uma pessoa com deficiência visual ou baixa visão, eu sou um homem branco, alto, pelo menos eu me acho alto, né? 1,78 m, magricela, eu tenho olhos verdes, barba, cabelo e bigode castanhos, raspados com máquina, eu uso óculos de armação retangular, tô com fone de ouvido aqui de estúdio e no primeiro plano eu tenho um microfone de estúdio. O pessoal que está acompanhando aqui a live tem alguns quadrinhos coloridos aqui no fundo e uma parede branca. A gente está transmitindo essa gravação numa tela retangular, em 2 molduras retangulares. Eu estou do lado direito, do lado esquerdo está a nossa convidada, a atleta Mayra Hanzeiro, e ao fundo a gente tem aqui um background em tom azul com alguns motivos japoneses. Muito bem, feito aqui a minha audiodescrição, eu vou apresentar aqui a nossa convidada. Mayra, seja bem-vinda ao Japão, seja bem-vinda ao Mochiori Podcast. Muito bem, coisa linda, bem-vinda. Obrigada. Bom dia, boa noite. Legal esse negócio de você gravar com gente que tá de cabeça para baixo no mundo, é isso, né? Sim. Muito bem, eu vou pedir a gentileza de você fazer a sua audiodescrição antes da gente apresentar você, um pouquinho do que você faz, onde você mora, o que gosta de comer no café da manhã, se é tapioca, se é cuscuz, se é pão, se é leite com café, enfim, isso a gente vai descobrir já já. Diz aí, audiodescrição Mayra Hanzeiro por Mayra Hanzeiro. Bom, eu sou uma mulher negra, cabelos crespos, meus cabelos estão presos, estou com um brinco rosa, um moletom rosa e atrás de mim tem um armário marrom. Muito bem, coisa linda, muito bem, muito bem. Pessoal, aqui vai ficar tudo ninja. Bom, vou deixar uma saudação aqui pra galera do Otaku no Kisaten, o pessoal aqui está acompanhando a gente ao vivo. Muito bem, palmas. Eu vou imitar aqui o nosso mestre, Léo Lopes. Alô, Técnica, eu não tenho os anões do Alô Técnica, não tenho os anões do podcast. Como é o nome do novo podcast dele? Curso de podcast, né? Mas aqui eu tenho a galerinha ao vivo. Mayra, o pessoal que me conhece sabe que eu não tenho talento nenhum para esporte, eu sou uma negação para isso, mas eu gosto de música, né? Eu mudei o meu cenário, né? Até a última gravação do Mochiori Podcast, eu tinha uma bateria aqui atrás, mas já toquei pandeiro, já fui pagodeiro, eu tenho esse histórico, apesar de eu ter um carinho muito grande por rock. Eu já fui pagodeiro, já toquei pandeiro, já toquei timba, já toquei cavaquinho, né? Hoje é só violão.
e bateria nas horas vagas. Mas muito bem, para quem não lhe conhece, quem é Mayra Ranzero, né, o que faz da vida, a gente vai conversar sobre bastante coisa. Você é uma mulher polivalente, tem um prisma grande aí de atividades que você desenvolve, tem muita coisa legal, mas num panorama assim, primeiro, quem é Mayra Ranzero? Muitas emoções, né, Carlinho? Eu costumo dizer isso, muitas emoções. Mas eu acho que é isso, né? Eu estava em um evento e aí enfim, a moça falou assim: Nossa, Maíra, mas você faz um monte de coisa. Eu falei que normalmente as mulheres são pessoas que fazem 1 milhão de coisas, né? Não, mas você faz muito mais. Aí, tipo, enfim, sou atleta, né? Mesa tenista, Carlinhos que diz, mesa tenista. Pingui-pongueiro, eu acho que ficou E legal também. Também ficou bom, também ficou bom. Ping-pongueiro é o mesa tenista. E jogo tênis de mesa desde os 11 anos. E aí eu estava até falando com você antes, né, que eu estive em Kobe para jogar o Mundial de tênis de mesa. E aí você está aí em um dos países que o tênis de mesa meu Deus, grande referência, assim, né? O tênis de mesa é uma potência no continente asiático, né? Na China, Japão, enfim. E mesa tenista, também sou musicista, como você falou. Meu instrumento número 1, assim, o principal, né? O pandeiro, mas toco percussão. E atualmente também sou professora de pandeiro e de percussão, compositora e escritora, né? Autora do livro infantil Maíra Alegre Campeã. Acho que, para começar, é isso. Muito bem, coisa linda. Você sabe que eu tenho um carinho especial por percussão. A galera não desconfia, né? Quando olha esse rapaz assim, moreno praiano, né? Branco, feito um pavio de vela. Mas eu nasci em Salvador, na Bahia. Só que eu Legal. cresci no interior de São Paulo. Mas eu carreguei, eu acho que a minha africanidade um pouco distante, ou pelo menos a influência, né? Porque boa parte da família da minha O ascendência axé da Bahia. é espanhola, mas assim, os tamborzinhos da Bahia me carregaram, então eu tenho muito carinho. Eu tenho carrom aqui em casa, tem chocalho, tem panderola, tem triângulo, já toquei zabumba na minha vida, já brinquei com sanfona, que é uma coisa mais do Nordeste. Enfim, eu gosto assim de música, mas olhando um pouquinho a tua trajetória, até mesmo o teu site. E aqui deixar os créditos, né? Muitas palmas aqui para nossa amiga Lene, lá do podcast do Loft, né? Eu conheci você por conta do trabalho dela, né? Uma entrevista muito legal. Fica a indicação para você dar um pulinho lá no do Loft, né? É um podcastinho de boa para você ficar mais bem do que mal, né? Como ela diz no podcast dela, para você ouvir umas historinhas sobre gatos. Mas você se definiu lá no podcast dela como atleta, né? Esse é o que define a sua identidade e você tem aí os seus agregados. E olhando o seu site também, eu vi que você dá uma ênfase maior, primeiro para a questão da Mayra a atleta, e depois vai se desdobrando. Eu vi que você não tem problema com idade, né? Até no próprio site, já tá lá na cabeça do site a sua idade, eu vi que você é bem descolada com isso. Só para o pessoal se localizar, você tá com que idade hoje? 34. Muito bem. Você começou no seu tênis de mesa, né? No tal do ping-pong, que é da minha época de adolescente, tiozão. A gente gostava muito de jogar ping-pong. Tênis de mesa era coisa muito chique. Quando que começou o esporte na tua história? Foi de criancinha? Foi na adolescência? Quando que é que isso chega na vida de Mayra? Então, Carlinhos, eu comecei a jogar com 11 anos, né? Eu ia todo final de semana com a minha família no Sesc Vila Mariana, aqui em São Paulo. E a gente ia todo final de semana no Sesc Vila Mariana e eu ficava sempre no tênis de mesa. E aí, eu também sou canhota, inclusive, essa é uma das histórias, é a história, né, que eu conto no livro Maíra Alegre Campeã, e é verdade, assim, que a gente ia todo final de semana no clube. E esse clube é o Sesc Vila Mariana. E aí, enfim, meu pai e a minha mãe ficavam na sala de leitura, a minha irmã ficava no futsal, o meu irmão ficava no vôlei e eu ficava no tênis de mesa. E todo final de semana. E eu me apaixonei pelo tênis de mesa. E aí um dia teve um evento, foram pessoas assim, profissionais, né, do tênis de mesa, e falaram que eu levava jeito, assim. Olha, você leva jeito para jogar, e eu sou canhota também. E
e que tinha um clube específico de tênis de mesa. Me convidaram para treinar em um clube específico de tênis de mesa. Na época eu nem imaginava, porque eu jogava lúdico, né? Brincadeira, tal. Você nem imagina que existiam clubes especializados em tênis de mesa. E aí, foi o Itaim Keiko, eu comecei a treinar no Itaim Keiko, e aí com 11 anos comecei a treinar firme, né? Essa foi a transição, assim. Quando eu fui para esse clube de tênis de mesa, e que eu vi que existia esse profissionalismo, né, do esporte, e eu já amava, já estava apaixonada por tênis de mesa, eu falei, cara, é isso que eu quero. Com 11 anos, tomei essa decisão e comecei a treinar firme, e aí com 15 anos, me tornei a primeira negra, né, campeã de tênis de mesa do Brasil, fui morar em Piracicaba, que tinha um projeto olímpico, e assim foi. Aí, ao longo da conversa a gente vai falando sobre, né? Mas foi assim que começou, de brincadeira, e aí me convidaram para treinar em um clube específico de tênis de mesa, né? Descobri que existia e aí comecei firme. Foi assim. Olha que legal, você viveu em Piracicaba em que época? Ou você está Quando indo em eu Piracicaba? tinha... Oi? Você está indo em Piracicaba ou você só viveu em Piracicaba uma época? Não, eu sou de São Paulo, capital. Eu fui morar em Piracicaba quando eu tinha, acho que 14, 15 anos, porque eles tinham um projeto olímpico para treinar 6 mulheres e 6 homens para as Olimpíadas de Atenas. Para você ver como faz tempo isso. E aí eu fui convidada para fazer parte desse projeto olímpico. Então foi por isso que eu fui para Piracicaba. Aí a gente estudava, né? Eu estava no segundo colegial, eu acho, e estudava e treinava o dia inteiro também. Era assim. A gente estava perto, eu morava em Rio Claro. Na época que você estava em Ah, Piracicaba, Atenas, você deve ter sido por volta de uns 20 anos atrás, né? Eu estava na minha adolescência também. Não. não, Ou não, não foi peraí. tanto. Acho que foi 2000 não sei, memória, há uns 15 anos atrás, de repente. Não, ou 20, tem razão mesmo. Há uns 20 mesmo. Eu acho que Tava com talvez uns eu até 14, esteja. 15, né? Eu até já devia estar 20, até no Japão, porque talvez tenha ter sido 2004, 2005, cheguei aqui em É, 2003. por aí. Mas eu vivi boa parte da minha vida em Rio Claro, apesar de ter nascido em Salvador, na Bahia. Foi aqui que eu cresci e vivi a minha vida. Eu achei muito interessante essa questão de você ter sido a primeira campeã, enquanto aí, mulher jovem negra. Interessante e ao mesmo tempo meio triste, porque me pareceu um negócio assim tão recente, né? Você é jovem. Falei, caramba, só agora que a gente tem, né, uma mulher negra É, campeã, que negócio triste. E aí fica a curiosidade, né? Quando você chegou, né, lá na Vila Mariana, nas atividades para o contexto onde você estava, tinha muitos jovens negros? Não tinham? Tinham? Você encontrava meninas negras naquele contexto? Não era comum você encontrar meninas negras nesse contexto também do esporte, depois quando você pegou uma parte mais profissional? Como é que estava a coisa lá atrás? Porque eu sei que hoje tem mudado bastante, a abertura está sendo maior, não é o Brasil perfeito nem de longe, mas já está melhor do que era há 20, 30 anos atrás. Mas como era quando você chegou? eu acho que é bem isso que você falou mesmo. Sempre que me questionam nessa linha, né, sobre esse título, eu respondo exatamente isso. É triste e ao mesmo tempo é bom porque eu fico feliz, mas também fica uma coisa, caramba, né? Só agora que teve a primeira negra, mas já que teve, que bom. Então que teve, que bom que fui eu, então a porta está aberta, que tenham muitas outras, que eu não seja a única, né? E é muito bom quando você tem uma referência. Então, fico feliz de agora ser essa referência. Também muito por isso que eu escrevi o livro Maíra Alegre Campeã, para que seja mais fácil, para que as outras meninas negras tenham referência, né? Outras pessoas negras e tal, representatividade. Não tem o esporte, acontece uma coisa que, como acontece em todas as áreas, existe um rolê chamado racismo e outro rolê chamado machismo, né? É uma estrutura. Então, no esporte, essa estrutura também está ali. Então, assim, não tinham muitas meninas praticando tênis de mesa. Até hoje não tem muitas mulheres praticando o esporte, né? Ou tem, eu também fui professora durante muito tempo de tênis de mesa. E às vezes tem, mas elas chegam numa idade assim, 15 anos, para de jogar, desiste, porque às vezes começa a namorar, e o namorar com um homem, o namorado fala assim: olha,
você tem que parar de jogar, tá viajando muito, começa a ficar com muitos ciúmes e fala para elas pararem de jogar, parar de ir para os campeonatos, e elas param. Acontece uma desistência muito grande mesmo, nos 15 anos de mulheres, assim, de meninas, né, adolescentes. E já são poucas, já não são muitas que são incentivadas a praticar esporte. E essas que praticam, acontece essa evasão aí nessa idade. E então, foi isso que aconteceu. E aí, meninas negras, menos ainda, né? Devido também a toda uma questão estrutural mesmo. Então, e isso continua até hoje. Agora está um pouco melhor, né? Agora é isso que eu te falei também. Pelo menos agora tem a representatividade, né? Porque você começar em algo que você já tem uma referência, uma porta aberta, é muito mais leve, assim, é outra vida. Então, a minha intenção é essa, né? Que seja cada vez mais leve e que as meninas vejam que elas podem praticar o tênis de mesa. O tênis de mesa também é para elas, né? Que esse espaço também é nosso, sabe? Então, a intenção é que tenha cada vez mais. Eu acho que esse é o trabalho que a gente está fazendo agora, né? Para que tenham cada vez mais mulheres praticando tênis de mesa e mais mulheres negras, mais pessoas negras. É isso. Eu cheguei aqui no Japão e, como eu fiz, né, a audiodescrição no começo, né, para quem tá só ouvindo ou para quem não tem, né, aí não tem não, né, para quem tem deficiência visual, né, ou baixa visão, eu não tenho traço nenhum de japonês, eu sou 100% brasileiro, né, eu sou aquela mistureba básica de brasileiro, que é um pouco de português, com um pouco de espanhol, com um pouco de índio, com um pouco de negro, com um pouco de tudo, né, o biotipo é predominantemente espanhol, mas tem um monte de coisa misturado na minha árvore genealógica. Mas eu fui entender um pouquinho, né, quando você cita o racismo estrutural, né, machismo estrutural, uma coisa que eu me aproximei desse tema também quando eu me tornei voluntário do Instituto Maria da Penha, né, e aí muito diálogo com muita gente, né, hoje eu tenho contato com mulheres negras conversando sobre isso, mulheres brancas conversando sobre isso, né, contato ainda que eu não tive contato pessoal ainda com mulheres indígenas que discutem sobre isso. Aí tem uma pauta mais contemporânea, né, a questão da transexualidade, travestismo, e aí tem um outro leque, que é um outro universo, né, um outro momento do Brasil, onde se discute essa visão que tem para a mulher, que inclusive você cola isso num travesti, você cola isso numa menina transexual, você cola isso num rapaz homoafetivo, né, e é uma questão. Mas enfim, os meus olhos se abriram mais para essa questão do racismo estrutural na nossa cultura quando eu cheguei aqui no Japão. Que eu brinco, que lógico, eu acho que a dose é bem diferente, mas eu entendi o que é ser negro no Brasil quando eu descobri o que é ser estrangeiro no Japão. Quando as pessoas olharam a minha cara e analisaram o meu tom de pele, o formato do meu rosto e colavam em mim uma imagem de alguma coisa. Antes de saber quem eu sou, a minha história, minha índole, meu caráter, a minha personalidade. Hoje isso está menos, eu acredito, mas existiam, e ainda até existem, ainda hoje, estabelecimentos com placa dizendo que estrangeiro não pode entrar. É mais raro, mas ainda existe. Era comum você ouvir relato de pessoas que entraram numa loja e perguntaram o preço de alguma coisa, e a pessoa nem respondeu. Falei, quanto custa isso? Não. Aqui é caro. Pergunta naquela loja dali, que é usado. Vai naquela loja ali. Não, mas eu quero comprar novo. Quanto custa? Não, é caro. Vai ali, ó, naquela esquina ali tem loja que vende usado. Então, aí você começa a entender e ficar mais sensível. Porque eu sou um cara branco, cresci numa cidade do interior, mas cresci no bairro, que eu vou dizer aí, que não foi numa comunidade, não cresci numa favela, né? Na cidade, era uma cidade pequena, nem tinha, né? Tinha o bairro mais ali vulnerável, então eu tava um pouquinho antes dessa vulnerabilidade, então eu não sofri tanto, né? Um cara branco, um biotipo que abre porta, sou homem. Mas aí foi quando eu cheguei aqui no Japão que eu entendi. E hoje aqui no Japão, a gente tem a garotadinha que culturalmente é praticamente japonês. Então, no coraçãozinho dele, eles entendem, cara, eu sou daqui, né? Esse é meu espaço. E ao mesmo tempo eles encontram essa barreira, né? Às vezes vão fazer uma entrevista de emprego e não conseguem entrevista de emprego só porque não tem cara de japonês. Ou porque o sobrenome é estrangeiro.
ou porque, sei lá, a pessoa olha pra sua cara e fala, não, você tem essa cara aí, você provavelmente é assim, 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 e a pessoa arrisca o nome da pessoa de uma entrevista, por exemplo, nega uma vaga, nega uma oportunidade, simplesmente por causa da sua pele, por causa do formato do seu olho, do seu nariz, enfim. E aí que eu fui ficar um pouco mais sensível. E a gente tem jovenzinhos, assim, brasileiros aqui, com carinha de japonês, que sofrem isso, porque são mestiços, né? São japoneses, mas vamos dizer assim, não é um japonês puro, que Uhum. é Não nasceu algo... no Japão, né? Não, e tem muitos que nasceram aqui, cresceram aqui. Mas Ah, você olha, é um japonês. Pra gente brasileiro, né? Olhando, você olha, nasceu, mas que nasceu no Japão? porque quando a gente... O Japão, ele não tem... eu não vou lembrar a expressão em latim que eles falam, que acho que é consanguinis e com qualquer coisa. Aqui no Japão é por sangue. Então, o fato de você nascer em território japonês não te faz um japonês. Que nem eu tenho 2 filhos, um que nasceu no Brasil e um que nasceu no Japão. O que nasceu no Brasil é um brasileiro nascido no Brasil. E o que nasceu no Japão é um brasileiro nascido em território japonês. Ele não ganha o status, é diferente do Brasil, né? Que o Brasil, você nasce no Brasil, ele te dá, né, o direito de se tornar brasileiro porque você é filho daquela pátria, né? Você nasceu na terra Brasil. Aqui eles não dão isso, aqui é questão de vínculo de sangue. Então, por mais que você tenha nascido em terra japonesa, eles perguntam qual é o teu vínculo sanguíneo. Aqui a questão de árvore genealógica é muito importante. Qual é a sua conexão? Não, meus pais são brasileiros. Não, então você não é japonês. Você é um brasileiro que, por acaso, Entendi. nasceu aqui, né? E aí acaba que a Entendi. garotada sofre uma barreira. E a gente tem algumas experiências tristes, assim. Eu conheço famílias e uma história específica que foi mais próxima do menininho, que acho que a mãe tinha traços Nikkeis e o pai é negro. Então é um menino mestiço, de olhinho puxado, cabelinho black, né, com todo o biotipo de negro, com um tiquinho, né, de olho puxado. E num desabafo na comunidade que eu faço parte, ele falou, olha, eu tô triste porque meus amigos dizem que eu sou cor de cocô. Porque todo mundo é branco, é só ele, às vezes ele pode ser, dependendo da escola, vai ter 200 alunos e um único menino ou menina negra. E assim, a gente sofre isso, né? Por ser estrangeiro, a gente ouve algumas coisas desagradáveis às vezes. Eu acredito que bem menos do que o povo negro sofre no Brasil ou o povo indígena. Mas a gente acaba sofrendo. E aí, até por isso, né? Quando eu vi lá na sua história, eu vi lá no podcast da Lane, no do Loft, de que você foi a primeira menina negra a ganhar. E sempre falei, pô, isso é legal, porque traz essa referência, inclusive para o brasileirinho que tá aqui, para aquele brasileirinho que tem traços negros, ou para aquele brasileirinho que é um japonês, mas não é completamente japonês e fica fora do lugar. E eu falei, não, tem que trazer esse relato da Mayra para cá, porque é importante. É uma menina, aqui é muito machista, o Japão é muito machista, e é uma menina que abriu esse espaço, então... de alguma maneira, por associação, talvez um jovem brasileiro ouvindo a tua história pode pegar e fazer aplicação disso, né? Falei, não, ouvi a história da Mayra, a realidade dela no Brasil. E como é que foi? Eu acho que é importante, desculpa te cortar, mas eu acho que é importante para todo mundo, né, Carlinhos? Não uma questão de Brasil. No sentido eu digo, sou a primeira negra campeã de tênis de mesa do Brasil, porque, né, foi o título no Campeonato Brasileiro, então do Brasil. Mas é importante para todo mundo essa questão da representatividade, tanto para a menina negra. Então, quando eu coloco no livro, né, vou mostrar aqui, Maíra Alegre campeã, e que esse é o livro físico, mas tem um e-book para quem não Ah, está que no Brasil, ou legal, para que quem, bom, enfim, que também bom. já está acostumado com o livro digital. Está na Amazon, R$19,90, Maíra a Alegre campeã. E eu acho que é importante para todo mundo, porque traz uma menina negra, né, de protagonista, traz uma esportista de protagonista. Isso é muito importante para a literatura infantil também. Uma esportista de protagonista, uma campeã. E então eu digo que é importante tanto para as meninas negras, porque elas se veem, se reconhecem, tanto para as pessoas negras, porque tem uma referência ali de uma menina negra campeã,
E tanto para as pessoas não negras, Carlinhos, porque conseguem ver uma menina negra como campeã e se inspirar em uma menina negra como campeã. Isso é muito importante. As coisas mudam, né? Na minha opinião, quando a gente consegue. Quando eu vejo pessoas não negras comprando o livro Maíra Leia Campeã, eu fico muito feliz, porque é isso, aquela criança se espelhando em uma menina negra. Então, ela já vai ver a amiguinha ali do colégio negra de outra forma, como campeã, como inspiração. Isso, e aí as coisas vão mudando. Então, na minha opinião, é um livro que é para todo mundo, né? E que tem essa função. E, além de tudo, de trazer como campeã, é também com alegria. Isso também é muito importante, porque a gente está acostumado a ouvir histórias de pessoas negras, sempre com muita dor, com muita coisa. E, ok, também temos dores, também, né, sabemos de todo o histórico aí. Mas a gente também tem alegria. Então, é muito legal que traz de uma forma leve uma conquista e de forma alegre, e que é uma realidade, né? É a minha história, é de verdade, não é nem que eu estou inventando. Então, são várias intenções muito importantes que traz o livro, que, para mim, na minha opinião, é importante para todo mundo, sabe? Ele tem essa capacidade de inspirar e levar alegria para crianças de todas as idades. Sabe E que de todos os lugares do mundo, né? você sabe que eu ouvi em podcasts um que eu tenho. Eu passei um tempo ouvindo bastante o História Preta, eu acho que era o Ciência Preta. Aí depois eu ouvi o História Preta. E um que eu tenho ouvido com frequência agora é o Infiltrados no Cast. Que fala muito, né, de racismo, dessa questão da cultura brasileira e como ela teve esse ponto de contato com o povo negro, a escravidão, enfim. E uma coisa que eu nunca tinha percebido é o lugar no negro na arte, né? Onde que o negro tá na arte? Onde que o negro tá no cinema? Onde que o negro tá na novela? Onde que o negro tá no filme? Onde que o negro tá, sei lá, na música? E aí você fala, poxa, mas tem negro no cinema? Aí a pergunta, né, que não lembro em qual desses podcasts eu vi, fala, tá, mas ele tá no cinema onde? Ele é o motorista, ele é o faxineiro, ele é o cara que vai preso, ou a menina que vai presa, ou ele é o ator bem-sucedido, ou ele é o personagem que deu certo, ou ele é o personagem vencedor. Então, realmente, é muito interessante essa questão que o livro traz de colocar o negro num lugar de vitória, não num lugar de sempre... vamos E falar que é a de... verdade. O mais importante é isso, é uma história real. É o mesmo uma pessoa que é campeã e com alegria, né? É a verdade. Porque a gente vem de riquezas, né? De rainhas e de reis. Então é importante também que essa história seja contada. Mas, para além disso, né, falando na contemporaneidade, é isso, né? É uma realidade, é a minha história, é a minha família. Então, é muito bom também trazer de forma leve, né? Porque todo mundo tem dores e todo mundo também tem essas alegrias. Então, é importante essa narrativa para a gente também. É uma pergunta que chegou aqui da Umeko Mikan, podcaster e cosplayer aqui no Japão. O que te inspirou a fazer esse livro? E eu vou pedir para você emendar nessa resposta, que eu sei que eu acho que na sequência da tua história aí, o livro é algo mais tardio, acho que até a música chegou antes, me pareceu. Mas o que te inspirou a fazer o livro? A pergunta da Umeko. E quando é que a literatura tocou aí em você? Quando é que eu falei, vou me embrenhar para esse lado da literatura? Foi inspiração primeiro ou foi um outro ponto de contato? Conta um pouquinho aí. O que te inspirou a fazer o livro e quando é que literatura pintou na tua história? Tá, vou ter que responder a sua primeiro, então, porque a literatura ela surgiu antes. Eu gosto muito, amo livros, amo ler e escrever desde pequena. Então, a literatura, eu sempre aprendi através dos livros. Sempre foi a minha fonte de aprendizado. Ler, ler, ler. Eu gosto muito de ler. Desde pequena, sabe? Então, chegou uma hora que eu falei assim... Então, eu sempre tive esse contato com a literatura. Desde pequena, esse amor, esse carinho pelos livros e pela literatura. E chegou um momento que eu falei... meu sonho, escrever um livro. E fiz letras, né? Fiz letras na UFSC. E aí...
gosto muito de crianças, e aí, tá, vou escrever um livro sobre o quê? Aí com 15 anos, quando eu fui a primeira negra campeã de tênis de mesa do Brasil, eu estava treinando muito, assim, estava na seleção, com muitos objetivos, então treinando muito. E quem registrou essa conquista, inclusive, foi o meu técnico. Eu nem me atentei, assim, ele que registrou, botou nas mídias, né, saiu na Folha, no Estadão, na revista Lance, enfim, ele que registrou, que foi muito bom, porque na época eu nem estava com cabeça para só estava com cabeça para treinar. E aí quando eu fiz 30 anos, em 2017, aí eu já tinha feito letra, já tinha conhecido outros mundos, né? Fui para o samba também, conheci as referências como Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus, conheci essas referências negras e femininas e vistas como dona, né? No samba, quando você tem o título de dona, significa muita coisa. Então, vistas nesse lugar de protagonismo, de rainhas, né? Que elas merecem que são. Tia Ciata, a pessoa que fez o samba acontecer. Então, comecei a ter essas referências femininas e negras de forma potente, né? E aí eu vi como era importante essa conquista 15 anos depois, assim, comecei a ver como era importante registrar essa conquista e o quanto que o tênis de mesa me trouxe, quantas coisas boas mesmo o tênis de mesa me trouxe, né? Eu conheci Kobe, por exemplo, para ir jogar o Mundial, né? E tantos outros países, assim, eu fui para a Áustria, para a Espanha, para vários outros países, graças ao tênis de mesa e sem tirar habilidades mesmo que eu desenvolvi com o esporte, então amizades, né, várias oportunidades mesmo que foi graças ao tênis de mesa. Então eu falei, vou escrever um livro sobre o tênis de mesa, sobre ser a primeira negra, registrar esse título, deixar esse legado, inspirar mulheres, inspirar pessoas e difundir o esporte, né? E compartilhar também a alegria. Então foram várias intenções que eu tive quando eu escrevi o livro Maíra Alegre Campeã. E eu escrevi em dezembro de 2017, que eu terminei o ano de 2017 como campeã brasileira, melhor atleta do ano e primeira do ranking. Isso foi em outubro, esse campeonato. E aí em dezembro, eu escrevi o livro e publicamos em dezembro. Então, foi tudo, vamos aproveitar esse momento e fazer sobre esse tema, né, registrar essa conquista e colocar também várias outras intenções que são super importantes. Inclusive, eu acho que tanto quanto a questão da representatividade negra, feminina, esportiva, asiática, também tem representatividade asiática, porque também é a realidade do tênis de mesa, né? Também tem essa questão de difundir o esporte, né? E dessa gratidão mesmo ao tênis de mesa, e de dizer para pessoas que pratiquem esporte, para mulheres que praticam esporte, o tanto de coisa boa que ele pode trazer para a gente. Então, foram essas algumas das intenções ao escrever o livro e publicar, né? Ah, que legal. E você citou aí, né, o nome de várias artistas, poetisas, tal, musicistas, né, do samba, e dentro desses podcasts, né, que falam aí da história do povo negro do Brasil, eu posso estar errado, né, se eu tiver, você me corrija, mas até mesmo essas mulheres passaram por um processo aí de apagamento histórico, né? Muitas tiveram dificuldade de gravar, outras não tiveram, né, o seu reconhecimento devido, e está sendo feito um resgate do valor e da história dessas mulheres. Então, realmente, né, o registro, né, o primeiro gesto, né, lá do seu treinador, né, do seu técnico, fazendo esse apontamento, né, falou, ó, botando a bandeira, falou, olha aqui, minha gente, ó, registra aí, bota na notícia, porque isso é importante. E você ter esse gesto, eu acho que é uma maneira também de não se apagar, porque talvez se você ele não tivesse feito esse movimento, e você tivesse deixado passar, muito provavelmente ia ficar por isso e ninguém ia falar nada, né? Porque se você foi a primeira, você é um pontinho fora da curva naquele momento. Ou era, né? Um pontinho fora da curva, ou muito provavelmente já tem outras medalhistas aí fazendo história no esporte, na sua modalidade. Mas naquele momento eu acho que valeu a pena, e eu acho que realmente o livro ele faz um papel social muito importante, né? Não só a sua história, né? É legal, né? Alguém viver e falar, poxa, escrevi um livro, eu tô com uma ideia de livro da cabeça aqui, ó, spoiler, né, minha gente? Tchan, tchan, spoiler, mas eu tô com uma ideia de um livro na cabeça, já tô trocando figurinhas com o jornalista,
que já se dispôs a me mentorear nesse processo, porque ele já escreveu uma pancada de livro. Não sei, se eu conseguir me organizar, eu sou um cara meio desorganizado para algumas coisas, não acho que consigo fazer isso sair esse ano, mas eu gostaria de até o final do ano escrever esse livro, provavelmente um e-book, não sei se eu vou imprimi-lo, não sei se vai ter versão impressa, mas é um livro aí para contar um pouco que toca na minha história de podcast, inclui bons amigos que eu tenho aqui no Japão graças ao podcast, né? Você tem aí a Laine, pelo podcast, eu dei muita risada com as histórias de vocês, né? Os causos. Olha, eu vou deixar aqui crédito para Laine, o Many Things. O que você tá fazendo? Many Things. Tô fazendo... Ai, cara, isso foi muito bom. Gente, eu não vou dizer o que é direito, mas se você quiser saber, vai lá no Do Loft, na entrevista da Mayra, né? Que é muito bom. Vai descobrir o que é Many Things. Ai, olha, eu ri tanto no serviço com isso, com essa história do Many Things e seriado Cama e Traquinas. Muito bom, muito bom. Mas eu vou até pedir aqui, fazer um momento aqui diferente, já que é um bate-papo, a gente falando da tua história. Conta pra gente aí uns 2, 3 causos curiosos, algumas coisas interessantes, que você falou que você foi pra Kobe, foi pra Áustria, sei lá, comeu alguma coisa esquisita, de repente aí teve uma gafe cultural, porque a gente como brasileiro não se liga de algumas coisas em alguns contextos, ou sei lá, uma escultura, uma praça, um lugar muito legal que você visitou. Compartilhe um pouco aí as aventuras que o esporte te trouxe, né? Eu sempre compartilho as aventuras que o podcast tem me trazido, como por exemplo aqui, né? Conversar com alguém que fez história no Brasil, coisa linda, muito bem, minha gente, né? A pessoa aqui, ó, conversando com gente, Mayra Ranzeiro, atleta, escritora, poetisa, a gente vai entrar nisso também, que isso aqui é muito importante, uma coisa que eu fiquei muito legal, eu achei muito interessante. Mas conta pra gente aí alguns causos interessantes, oportunidades legais que você teve aí com o esporte pra gente fazer um pouquinho parte da sua história. Tá, bom, eu não sei muito de causos, até quando a Laine me falou assim, a última pergunta, o Sunshine, né? Que você... Conta aí, eu fiquei muito tempo a pensar em alguma coisa assim que me marcou muito, enfim. Mas uma coisa muito legal que aconteceu comigo foi na Áustria, por exemplo, que nevou. Então, foi a primeira vez ali que eu vi a neve, foi uma experiência maravilhosa. E uma outra coisa que eu até descobri fazendo essas lives e podcasts e tal, e que me falaram assim, nossa, Maíra, então você teve essa experiência de viajar internacionalmente, jovem, né, com acho que 16, 17 anos, fui viajar já, né, com a seleção e tal, e você teve essa experiência jovem e com a seleção, sabe? Tipo, com um objetivo, né? Em um campeonato, com um time. Que experiência incrível, né? Não foi tipo. Também é legal, intercâmbio, ou viagem de férias, né? Também é legal, mas que eu tive essa experiência de jovem e com seleção e com um objetivo, né? Campeonato mundial, né? Muita coisa, assim. E eu parei pra pensar, e falei, nossa, é verdade, porque eu nunca tinha pensado que, tipo, existem outras formas, né? Você pode ir para lazer, né? Tem gente com 15 anos que foi para lazer. Também é legal, mas eu acho que é uma outra construção, né, para o seu futuro, de repente, não sei, né? Mas eu vejo que hoje, assim, para mim, o quanto que me agregou realmente ter ido jovem e com o objetivo e com a seleção, né? E então foi meio que isso, assim, essa experiência da Áustria, eu acho que foi muito legal, da neve, e essa experiência essa consciência de ter ido dessa forma para esses países e com um grupo, com o mesmo objetivo, né? O quanto isso construiu na Maíra adulta, assim, e ter ido jovem dessa forma, muito, muito legal, assim. Você tá falando de neve, eu tô rindo sozinho, porque eu tô lembrando quando eu vi neve pela primeira vez aqui no Japão, foi muito ridícula a cena, porque foi o meu primeiro trabalho aqui no Japão. Uma curiosidade, eu cheguei no Japão no dia 23 de dezembro, meu primeiro dia de trabalho foi dia 25 de dezembro. Que pra quem não sabe, dia 25 de dezembro é um dia normal aqui, né? O Brasil normal, né? é um país judaico-cristão, né? Então, você crendo ou não crendo no Jesus da Bíblia, no Deus da Bíblia, você acaba tirando o dia de folga para comer churrasco com os amigos no Brasil. Mas aqui no Japão é um dia normal. Então eu cheguei no dia 23, dia 25 eu tava trabalhando.
E alguns dias depois Ah, que delícia. nevou. Só que eu moro numa região que não neva. Assim, cai uma farofa, né? Não é que neva, cai uma farofinha de vez em quando, assim, Eu tenho 20 anos aqui na região pra falar assim, olha, Aham. abri a janela e tava branco. Eu acho que cabe numa mão. É assim, é muito pouco. Às vezes acumula um pouquinho na árvore, mas assim, pra tá tudo branco, dá pra contar no dedo. Mas a primeira vez que eu vi, eu saí pra trabalhar, acho que eu entrava às 7 da manhã, então o transporte passava bem cedinho, talvez um pouquinho antes das 6, ou 6 e pouquinho, alguma coisa assim, então tava nevando. Aí eu abri a porta, todo mundo dormindo, né? Porque era um apartamento, né? Vários apartamentos. Aí eu pisei fora do hall do apartamento, tava caindo aquela farofinha, mas era muito ralinho. Eu dei um berro tão grande, vai, tá nevando! A minha esposa falou, cala a boca, tá todo mundo dormindo. Mas eu fiquei tão eufórico, peguei guarda-chuva, tirei foto, não dá nem pra ver a neve na foto, de tão rala que era a dita cuja da neve. Mas eu tô aqui rindo, porque a minha emoção de ter visto aquela farofa foi muito emocionante. Mas é interessante mesmo, né? Quando você vai num lugar que tem neve de verdade, né? E aquele negócio que a gente vê no Sessão da Tarde, né? Eu sou dos garotos que assistia a Sessão da Tarde. E aí você vê neve de verdade, né? Eu falei, é legal. Falou, olha, neve, tudo é branco, é gelado, né? Volta a língua pra fora pra cair neve na língua, aquela... Enfim, Muito que, frio, que muito gosto, gelado. que gosto tem neve, né? Todo mundo pergunta. Mas, enfim, são as aventuras. Você falou que você gosta muito de música, de percussão. Se eu conheço bem o povo brasileiro, mesmo os atletas, para onde vão, carregam uma cuíca, um cavaquinho, um pandeiro. Rolava isso também dentro do busão, do avião. A galera carregava um negocinho para fazer barulho. E a galera do futebol sai da concentração pro campo no pagodão, no samba. E como é que era lá? Rolava isso ou não? Não, tênis de mesa não. Acho que não sei se é mais a cultura do futebol, né? De repente, basquete, vôlei, esses esportes mais coletivos, né? O tênis de mesa não, assim, a gente fone de ouvido e é isso. Silêncio e fone de ouvido. Diz aí, quando é que a música, no caso, enquanto instrumentista, né? Porque você falou iPhone de ouvido, então você já curtia a música de antes. Mas quando é que foi que pintou assim? Falei, pô, vou tocar um negócio. Foi também logo novinha, junto com o seu tênis de mesa, ou foi um outro momento na tua história? Sempre teve música, né, em casa, assim, essa musicalidade sempre teve. Também tem a questão da ancestralidade, então sempre teve música, e eu sempre batuquei muito, assim, uma habilidade com as mãos, assim, sempre batuquei na mesa, em todo lugar. E eu fiz um curso uma vez de DJ, tipo, sempre gostei muito de música, né? Fiz um curso de DJ e depois eu do nada, assim, não sei qual foi o estalo, do nada me apaixonei pelo pandeiro e pelo pandeiro de couro, e aí comecei a estudar. Mas acontece que nessa época eu estava na seleção, assim, jogando muito tênis de mesa, então não dava tempo de eu me aprofundar na música, estudar mesmo, né? Então eu continuei focada no tênis de mesa e ouvindo música, tal, estudando como dava. E aí quando chegou um momento que eu falei assim, bom, agora não vou mais vou continuar jogando, mas não vou mais ser da seleção, né? Então agora vai dar para investir um pouco mais na música. E aí foi aí que eu comecei a tocar em alguns grupos, aí comecei a estudar mesmo percussão, né? Música, cavaquinho também toco um pouco, violão também. Todo mundo, a gente se empolga, né? Músicos, musicistas são pessoas empolgadas. Mas foi assim, daí que eu realmente consegui me entregar ao estudo da música. Você usou essa frase quando a minha esposa ouvia a gravação e quando falar que músico é empolgado, ela vai pôr até a mão na cabeça e balançar assim, falar, eu sei. Porque aqui dentro de casa eu tenho a bateria eletrônica, no apartamento é pequeno, mas eu tenho a bateria eletrônica, eu tenho carrom, eu tenho violão, eu tenho um guitarlelê, que é uma mistura de ukulele com violão, porque é um ukulele que a Yamaha fez, mas é um ukulele feito com 6 cordas. Então ele soa como um ukulele,
Só que, na verdade, ele é um violão que começa na quinta casa. Então, ele tem o corpo de um... Ele parece um cavaquinho, só que ele tem 6 cordas e é afinado em Lá. Como se ele fosse um violão com capotraste. Então, quando você faz o Mi... Aí pergunta de músico, agora começa a viajar, né? Mas quando você faz o acorde de Mi, na verdade, você tá fazendo o Lá. Então, você tem que fazer toda a transposição na cabeça para você tocar tudo invertido. Porque quando você faz o Ré, na verdade, você tá fazendo o Sol. Quando você faz o Lá, você tá fazendo o Ré. Quando você faz Sol, na verdade, é Dó. Porque você tá com capotraste na quinta casa e ele soa agudinho, como se fosse um ukulele. Então é legal, né? Aquela coisa de musiquinha de praia. Eu carrego meu carrom, levo meu chocalho de madeira, né? E aí, ukulele, que na verdade é o guitarlele, junto com o carrom e o chocalinho para fazer som na praia, que é uma maravilha. Mas eu tenho teclado debaixo da cama, tem guitarra. Eu já dei de presente baixo que eu tinha, eu já tive sanfona. Assim, é uma bagunça. Minha esposa ama, ela sempre faz aquele convite generoso de eu sair junto com meus instrumentos. Fala, vai, cata esse monte de coisa, vai. Só ocupa espaço isso aqui. Mas a gente se empolga mesmo, a gente ama. Olha, um instrumento que eu já toquei e eu acho legal é o pandeiro, apesar de eu não sou habilidoso, sabe os toques. Não, eu sei brincar, sei fazer uma graça, dá pra fazer um sambinha, um pagodinho pra brincar com os amigos. Eu gosto muito de um pandeirista que eu não lembro o nome do músico, mas ele é de uma banda chamada Fios de Choro. Ele é um trio, eles tocam mais a parte do chorinho e tal, não é tanto uma questão de samba ou pagode, né? Mas ele é muito bom. E ele faz lives, né? Fazendo oficinas de pandeiro, mostrando os toques, né? Dos sambistas, do repente. Eu falei, caramba, que ciência, né? Porque na minha cabeça pandeiro é uma coisa tão simples, né? Um negócio redondo, cheio de chocalhinho, que você dá uns 2 tapinhas e é só isso. E aí tem toda uma questão de identidade, né? Tem alguns músicos que criaram alguns toques que são a identidade do músico. É muito massa esse negocinho, é muito interessante essa questão do pandeiro. E curiosidade aqui, técnica, né? Coisa de músico. Gente, se você não é músico, por favor, a gente vai falar do livro, a gente vai falar de outra só uma curiosidade. Por que couro? Qual que é a diferença do couro pro de plástico? É só uma questão do timbre? É uma questão da levada? Qual que é a questão? Então, foi aleatório que eu me apaixonei pelo de couro, assim, porque eu comecei, primeiro contato de pandeiro que eu tive foi o de nylon. Foi o pandeiro, a minha irmã tem um pandeiro de nylon, inclusive ela que me passou primeira levada, que é partido alto, a primeira levada que eu aprendi, né, de partido alto, no pandeiro de nylon. Mas do nada, não sei por que, eu me apaixonei pelo pandeiro de couro. É diferente, assim, a forma de tocar é diferente. O pandeiro de couro ele é mais utilizado no choro, mas você pode tocar pandeiro de couro no samba. Eu toco no samba, né? Antigamente utilizava-se muito mais o pandeiro de couro, mas aí com a questão de afinação, estúdio e tal, aí usa mais o de nylon, né? Ele desafina muito menos, tal. E então hoje em dia o de nylon ele é muito mais utilizado no samba, pagode, muito mais, assim, muito mais. E também tem um som ótimo, assim. O de nylon ele é mais agudo também do que o de couro. Mas assim, algumas referências, né, do pandeiro, por exemplo, o Marcos Suzano, ele é uma grande referência também. Ele usa o pandeiro, ele toca pandeiro, sei lá, em funk, em jazz, em música eletrônica, em vários ritmos. A Larissa Maitá também posta vários vídeos no Instagram, também tocando em vários ritmos, Ludmilla, sabe, vários ritmos assim tocando pandeiro. E uma percussionista barra pandeirista, assim, que eu vou indicar, que recomendar muito para vocês pesquisarem, se chama Márcia Vegas, que é uma grande referência, assim, para nós. Ela toca na banda do Jorge Aragão, então, uma grande referência, né, de mulher tocando nesse nível, assim. Então, quando a gente vê a Márcia Vegas ali no DVD do Jorge Aragão, a gente, meu Deus, a gente também pode chegar lá, nesse nível nesse patamar, né? Um grupo, uma percussionista. Então, isso é muito legal, assim, ela representa muita coisa, uma grande referência. E toca muito, obviamente, né? E é isso aí. Você sabe que percussão é um negócio que apaixona, né? Quem nunca teve contato, assim, de brincar com percussão, tem dificuldade, eu acho que, de entender por que a gente se apaixona por isso. Porque é bom demais percussão, né? Primeiro porque percussão é um negócio que não tem fim, né? Se você entra numa loja de percussão
que tem aí vou colocar assim, uma biblioteca de conteúdo transcultural, é de pirar a cabeça, né? Porque você pega instrumentos do continente africano, instrumentos do continente asiático, instrumentos da... Cara, não tem fim, né? São milhões de tipos de Não chocalho, tem fim. coisa feito com osso, feito com madeira, feito com fruta, feito com, sei lá, cacareco. Que dá para quem gosta de ter uma explosão de cabeça, ouvir Hermeto Pascoal, né? Hermeto Pascoal é um negócio completamente fora da curva, né? Toca com campainha, com ventilador, faz música com patinho de borracha. Ele tem CD de música tocado na água, numa piscina, dentro de casa. Cara, é um mundo de doido, né? E nada tão É. brasileiro quanto um bom sambinha numa caixinha de fósforo, né? Porque é uma coisinha que soa gostoso e é muito bom. Bom, falando em samba, né? A gente falou um pouquinho de letras, falou um pouquinho de diversão, falou um pouquinho aí de ancestralidade. Você já falou da questão, né, da sua história sendo aí uma percursora, né, representante aí da mulher brasileira negra, da menina que tá ali fazendo história, ganhando a sua medalha, fazendo o seu... abrindo o caminho, né? Não só isso, né? Tá ali abrindo o caminho para quem vem depois. Mas você também se embrenhou aí na poesia, se embrenhou aí na escrita de música. Conta um pouquinho desses causos, porque não tenho certeza e você me corrija se eu estiver errado. Não é uma única música que você escreveu, você tem mais música escrita, correto? Ou errado? Sim, sim, tenho mais músicas. Mas eu acho que às vezes as pessoas pensam, nossa, Maíra, mas você escreveu livro, você também tem música. É a mesma coisa, na minha opinião. Assim, eu gosto muito das palavras escritas. É a minha melhor forma de comunicação. Então, para mim, claro que tem diferença, né? Mas como eu gosto muito das palavras escritas, então livro, música, sabe, tá tudo bem. Que quero. Então é isso, assim, eu tenho várias músicas, mas eu estou focada nessa, né, que é Para Amélia e Emília em Memória, que é a música aí atual que tá, o grupo Samba de Dandara gravou. Tem no Spotify também com a Bebete Nascimento e uma banda maravilhosa. E o grupo Batuque de Lara também vai gravar no CD delas. E vai ter lançamento, vai ter clipe também de Para Amélia e Emília com as gurias, né, do grupo Samba de Dandara. Então é bem emocionante assim ver o quanto a música tá crescendo, né? E quanto outras pessoas se identificam com a música, né? Eu acho que isso que é o mais, pelo menos para mim, isso é o mais importante, né? Você saber que não é só você, né? Que saiu de você e que outras pessoas se identificaram. Isso é o mais importante para mim, pelo menos, como compositora e escritora. Muito bem. Então eu vou pedir para você fazer o seguinte, né? Tem outras canções, depois eu vou pegar com você algumas músicas, ver se eu consigo puxar e deixar uma playlist na descrição, algo assim. Mas essa específica que vocês conversaram bastante também lá no podcast da Lane, Para Emília e Amélia em Memória. Então, eu vou pedir para você contextualizar, gente, porque talvez a pessoa seja uma pessoa que ouve mais funk, ouve mais sertanejo, ouve rock, não faz ideia quem é Emília, não faz ideia quem é Amélia, o que isso está trazendo na sua memória poética, na sua memória cultural, e por que foi importante você fazer uma música em memória dessas mulheres, então quem elas eram e qual é a proposta da sua música. Pinta um pouco esse cenário pra gente, do que você estava pretendendo, o que estava aí no seu coraçãozinho poético quando você escreveu Para Amélia, ou melhor, Para Emília e Amélia em Memória. Para Amélia e Emília, Foi. em memória. Muito bem. Tava certo, bom, é que Amélia e Emília são dos grandes clássicos do samba, grandes clássicos. A Amélia é um grande clássico, acho que muita gente Amélia, conhece que era mesmo. mulher de verdade. Isso. Todo mundo algum dia já cantou essa música, infelizmente. E então é um grande clássico mesmo, né? E que a gente realmente cantava, né? Sem perceber a besteira que a gente estava falando. E, enfim, e aí eu quis pegar. Isso foi tipo uma vivência, né? Foi aos poucos eu fui entendendo e de tanto ir nas rodas de samba, de tanto também cantar essas músicas nas rodas de samba, e depois o movimento de começar a tocar, né, de ser musicista, de ser pandeirista nos grupos, porque o pandeiro ele tem um lugar bem
importante, né, no samba, na roda de samba. Então, quando eu comecei a tocar, eu era a única mulher dos grupos, né? Tocava em grupos, quando eu comecei em grupos majoritariamente masculinos, eu era a única mulher e cantava-se esses clássicos, né? Amélia, Emília, Nega Manhosa, são outras músicas que eu faço referência também na Para Amélia, Emília e Memória. Marina, que aí Marina já é MPB, né? Música brasileira mesmo. A Rita, do Chico Buarque, né? E a gente cantava o cantor cantava essa música, cantava essas músicas às vezes assim olhando para mim, achando que estava tipo me elogiando. E aí aos poucos eu fui percebendo que peraí, eu não sou assim, tal pessoa não é assim, minha mãe não é assim, minha tia não é assim, minha avó não é assim, a minha amiga não é assim. E aí fui entendendo que aquilo que estava falando estava sendo cantado para a gente, né, dizendo que nós mulheres éramos de tal maneira, não era bem assim. Então, eu entendi que a gente precisa. E aí também veio junto com o movimento de conhecer o movimento das mulheres no samba, com esse movimento de me aproximar mais, né, de ouvir cada vez mais Dona Ivone Lara, Carolina Maria de Jesus, que além de escritora é compositora também, Leci Brandão, né, começar a conhecer também as mulheres do samba, compositoras, cantoras, compositoras e tal. E, e aí fui vendo que não era bem assim e que era importante a gente falar da gente, a gente contar a nossa história, o eu lírico feminino. Isso também é uma outra questão do livro Maíra Leia Campeã também, porque eu fiz tanta questão de escrever, que é muito importante também, na minha opinião, né? Que a minha história como mulher negra, seja contada e escrita por uma mulher negra, né? A nossa história sendo contada por nós. Inclusive, por isso não tem, né? Os estereótipos não tem, né? É uma coisa positiva, é uma coisa real, tem ali o cabelo, a trancinha, sabe? Não tem tantos estereótipos. Porque você vê livros, às vezes, que querem trazer a cultura negra de protagonista, mas escrito por pessoas não negras, e aí trazem estereótipos negativos, né? Então é importante que a nossa história seja contada por nós. E é isso foi também da música, assim, nessa questão da importância da mulher falar por ela, né, da voz feminina. E aí a intenção de Paramélia e Emília é responder a alguns clássicos machistas, alguns, porque todos não deu, e do samba e da música em geral, porque tem Marina, que é de Dorival Caymmi, tem a Rita, do Chico Buarque, né? Então, da música em geral, e ressignificar o papel da mulher e ratificar, né, que nós mulheres podemos tudo, que nós somos maravilhosas, que é importante que a gente cante cada vez mais músicas que exaltem, né, as mulheres, que falem bem de nós mulheres e tal. Então, o título fazendo referência a esses dois clássicos, que Emília também é um grande clássico do samba, e em memória querendo dizer que elas morreram, que não tem mais Amélia, não tem mais Emília, não vai ter mais, a gente não vai mais aceitar. Por favor, pessoas mudem, né? Pensem diferente também, componham outras coisas, mulheres, homens, comecem a compor músicas que exaltem as mulheres, que falem bem das mulheres. Então, essa é a intenção dessa música, e esse título é por isso também. E aí, Marina também é minha avó, que se chama Marina, e meu avô cantava para ela, Marina, você se pintou. E aí também traz uma parte que diz que a Marina está toda pintada, que ela faz o que ela quiser com o rosto dela, né? Que o rosto é dela e tal. É isso aí. Sempre tem alguma coisa real nas músicas, tá vendo? Na escrita da Dona Maíra. Que bom, que bom, isso é legal, né? Contar a própria história, a vivência eu acho que faz diferença, né? Você falar da sua perspectiva, né? E eu tenho ouvido muito, né, nos podcasts produzido pela galera negra do Brasil, de que essa questão, não, a gente quer contar a nossa história, né, mano? Só a galera branca contou a nossa história, só a galera de perspectiva europeia. Não, a gente quer contar a nossa história, a E gente também viveu, né? das mulheres, né? Tipo, eu acho que durante um tempo era muito bom, assim, a gente falava, ai, que maravilhoso, Chico Buarque cantando no Eu Lírico Feminino, a gente achava lindo, né? Mas a gente que agora chega, eu quero falar por mim, né? Eu, mulher, quero cantar por mim mesma, sabe, Chico Buarque? Não precisa que você cante por nós, eu quero falar por mim. Então, é muito importante isso, assim, esse lugar, né? E o mais importante ainda é que as pessoas ouçam, né? Que as pessoas ouçam, que as pessoas comprem essas obras produzidas, né, por mulheres negras,
pessoas trans, né? Que a gente consuma essas obras, que a gente ouça, que a gente compartilhe. Isso é mais importante ainda, né? Porque aí isso estimula as pessoas a continuarem produzindo e a terem coragem, né? Que tem gente que também não tem a coragem de dizer o que quer falar, né? Às vezes mulheres, né, têm medo de expor mesmo a sua opinião e tal, por várias questões que a gente já sabe. Então, quanto mais a gente conseguir comprar e estimular e tal, a gente vai estar fazendo a nossa parte para mudar as coisas, né? Antes da gente concluir o nosso papo, eu não queria deixar passar. Você tem um projeto social que você encabeça, se eu entendi corretamente. Conta um pouquinho pra gente do que é o projeto, o que que você faz nesse projeto, qual que é a proposta. De repente você encontra aí gente que pode ajudar ou gente que pode se servir desse projeto. Diz aí. Então, Carlinhos, a gente tem o livro Maíra Lé Campeã e algumas escolas convidaram para que eu fosse na escola, conversar com as crianças. Teve uma escola que conseguiu comprar uma mesa de tênis de mesa, eu consegui conversar com as crianças, jogar com as crianças, então foi muito legal. Elas tiveram essa vivência do livro, né? A professora contou a história, então elas já conheciam a história, e aí a professora falou: a Maíra vai vir aqui conversar com vocês. Ela existe e tal, e eu fui. E depois ainda teve a parte prática. Então, assim, é muito legal, né? A gente nem imagina o quanto isso pode influenciar e mudar a vida de uma criança, né? Cara, Quanto isso afeta no futuro. eu tô imaginando eu criança vendo um livrinho e normalmente a gente pensa que livrinho é história inventada e de repente alguém fala pra mim, não, essa moça vai vir aqui. Cara, de explodir a cabeça, né? Deve ser muito legal, deve ser muito legal. Exatamente, exatamente. E aí o que aconteceu foi que, óbvio, para a gente se locomover, né, para ir até o lugar, existem custos, né? O livro ele tem um custo. E algumas escolas tinham condições de pagar, de comprar os livros e tal, e outras escolas não. E a gente também tem muito no Brasil, né, que as pessoas não gostam, que as crianças, enfim, não gostam de ler. E aí, quando eu cheguei nessas escolas, as crianças todas, assim, piraram e queriam muito livro, sabe? Se identificaram, abraçavam o livro, eu quero o livro, liam, assim, o máximo que podiam. Eu falei, nossa, essas crianças estão gostando de ler, né? E só que algumas não podiam comprar, não tinham condições de comprar. E aí, precisavam dessa referência, dessa representatividade e tal. E aí a gente falou, como é que a gente consegue fazer isso funcionar, né? Porque a gente está vendo que as crianças querem ter acesso ao livro, ter acesso. Eu vi o quanto é importante quando eu vou lá e converso, sabe? Só que, óbvio, a gente precisa de dinheiro para fazer as coisas, né? Eu tenho um custo também com o livro, eu tenho um custo com o transporte. Isso é importante que as pessoas saibam, porque muita gente fala, Maíra, vem aqui de graça. Gente, tem custos as coisas, né? Não tem como. E então, o que a gente começou a fazer? Procurar pessoas, né? Empresa e pessoas que poderiam apoiar esse projeto, né, financeiramente mesmo, doando, comprando livros, e esses livros que as pessoas compram, a gente doa para escolas e instituições que têm essas crianças que querem, né, receber o livro, receber essa conversa comigo tal, e não tem condições de comprar, e a gente sabe o quanto essa representatividade, quanto essa conversa vai mudar a vida das crianças. A gente conseguiu fazer em mês passado, né, uma ação social com apoio de uma empresa e mais uma pessoa, assim, foi muito legal. A gente conseguiu doar 100 livros para a EMEB Carlos Sintra em Santa Isabel, interior de São Paulo. E aí eu fui lá também, conversei com a professora já tinha feito a contação de história, e aí eu fui lá, conversei com as crianças, a gente conseguiu doar os 100 livros. Então, assim, foi incrível, né? A gente conseguiu fazer essa ação muito legal, assim. As crianças, nossa, ficaram muito, muito felizes, assim. Mas a gente conseguiu devido a esse apoio financeiro. E aí, a gente já tem mais duas escolas, assim, que, no mínimo, né? Duas, já tem mais na lista, mas de prioridade. Duas escolas também que querem receber essa ação. E aí a gente precisa do apoio. Então, quem puder apoiar comprando livros, doando lá, comprando, né, os livros, é só entrar no site www.mairaranzeiro.com.br. Cada livro custa R$ 35. Aí tem os pacotes ali de doação, tem certinho lá no site. Pode pagar no PayPal, pode pagar
Pix, quem estiver no Brasil, Pix é CNPJ. Também pode falar comigo pelo Instagram, @maíraranzeiro. Quem estiver fora do Brasil tem o PayPal, né? PayPal dá para fazer transferências internacionais. E é isso. E aí a gente sempre tira foto, filma, mostra que o dinheiro foi realmente para o projeto, né? Para as crianças, assim, doado. Os livros a gente doa mesmo, sempre que dá eu vou. E aí a gente vai fazendo a nossa parte, né? É isso. Muito bem, então se você quiser participar dessa ação, ou para adquirir para você, ou para você apoiar esse projeto, mairaranzeiro.com.br, o site, um site bonitão, né? Muito parabéns, né? Pelo seu designer, ou caso tenha sido você mesma, muito bom gosto. Site muito agradável da gente visitar, mairaranzeiro.com.br ou @mairaranzeiro, aí tem lá muitos videozinhos de pandeiragem, né? E tem lá as rodas de samba, a agenda. Diz aí, qual a agenda aí pro finalzinho do mês de julho? Tem coisa boa aí? Sim, e só terminando aí do livro, e quem quiser o e-book, né? Também como tem pessoas do Japão ouvindo, o e-book é a Amazon, Maíra Alegre Campeã, tá? Dá para adquirir o e-book. Ou também www.mairaranzeiro.com.br também dá para adquirir o e-book. Hoje mesmo vou dar oficina de pandeiro para mulheres aqui em São Paulo. Depois vou tocar. É toda segunda, quinta-feira do mês. Todo último sábado do mês tem a oficina de percussão para todos, todas e todes no Rio de Janeiro. No final do mês vou tocar no Rio de Janeiro. Tem que dar uma... Vai vendo a agenda lá no Instagram. Mas tem bastante coisa legal acontecendo. Que bom. Muito bem, muito bem. Maíra Ranzeiro. É Maíra ou Mayra? Toda hora eu confundo a pronúncia. E na terça-feira vai ter o pré-lançamento do clipe de Parameli Emília em Memória, e no final do mês vai ter o lançamento. Isso é uma informação importante. Isso é chique, fazendo história. É Maíra. Maíra, muito bem. Conversamos aqui com Maíra Ranzeiro, atleta, escritora, poetisa, pandeirista, uma pessoa com um sorriso muito largo que fez história no Brasil. Muito bem, coisa linda, coisa linda. Se você quiser acompanhar outros episódios do Motiori Podcast, o podcast está disponível no Spotify, está disponível no Google Podcast, está disponível na Amazon. Enfim, os principais agregadores aí que a galera usa para ouvir podcast. Você vai encontrar o Motiori Podcast, aqui dando nossos créditos, né, aos nossos apoiadores. É um podcast que é distribuído em parceria com a página Brasileiros no Japão, então você pode acompanhar o perfil no Instagram, brasileirosnojapão.com. Eu vou colocar aqui para quem está acompanhando na live, www.brasileirosnojapão.com ou @brasileirosnojapão no Facebook ou no Instagram. Você tem ali notícias diárias, você tem 1 minuto de notícia pela Ásia com o jornalista Everton Tobás, que está ali sempre fazendo as suas postagens. Lembrando também que a gente tem o apoio da equipe dos psicólogos, nutricionistas do Projeto Tsuru, que sempre estão aqui no Motiori, trazendo conhecimento pra gente debater sobre saúde mental, falar sobre saúde do corpo. Então, se você quiser conhecer, projetotsuru.com. Para quem está no Japão, atendimento psicológico em português, em japonês, em inglês, em espanhol, online e presencial. Então, fica aí o convite para você visitar o perfil @projetotsuru, que na verdade é @projeto_tsuru. Tá? projetotsuru.com também, você pode agendar o seu atendimento. Se você está sofrendo aí de ansiedade, está sofrendo de depressão, sei lá, você está pensando de que você está aí com TDAH ou com uma bipolaridade, não fica guardando isso para você não. Fica aí o meu incentivo para você procurar a equipe do Projeto Tsuru ou uma outra equipe, um outro profissional que você se sinta à vontade para você se cuidar, que vale muito a pena. Uma outra coisa muito interessante é você conhecer outros podcasts e outros podcasters da comunidade brasileira no Japão. A gente tem vários aqui no Japão. Alguns estão conectados em uma rede, em uma grande família chamada Coletivo Podosfera Nipo Brasileira. Então você pode seguir o @podnipobr ou seguir a hashtag podnipobr, tanto no Twitter quanto no Instagram, e você vai acompanhar. A galera é muito ativa no Instagram, alguns são ativos no Twitter, alguma coisinha no Facebook, mas eu acho que o Instagram é o melhor caminho, @podnipobr.
Se você gosta de Japão, se você gosta de cultura japonesa, se você gosta de otakices, se você gosta de anime, de mangá, você vai achar alguma coisa boa. Tem galera falando de várias coisas, falando de mangá, tem galera falando de anime, tem galera falando de filme, tem galera falando de cultura, enfim, tem um leque grande aí, são muitos podcasts, então fica o convite para você conhecer Coletivo Podosfera Nipo-Brasileira. E se você, meu querido ou minha querida pequena empreendedora, quiser aqui apoiar a produção do Motiori Podcast, entre em contato na bcastjp@gmail.com. A gente está com um espaço para anunciantes e é um espaço acessível a pequenos anunciantes. Eu tenho como pequeno empreendedor, né, na questão de produção de conteúdo, pequeno empreendedor na prestação de serviço de edição de podcast. Eu sei a dificuldade que é a gente empreender. Então, você pequeno empreendedor, pequena empreendedora, está aí trabalhando com venda, com, sei lá, com camiseta, com joias, com... Enfim, né? Entre em contato, você vai ter o seu espacinho, você vai apoiar esse projeto que está tentando aí contribuir com informação que ajude, né? Colabore para o bem-estar da comunidade brasileira no Japão e ainda você registra a tua marca, deixa aqui o teu espaço na podosfera e isso vai ser uma coisa linda. Antes da gente ir embora, eu vou pedir para a Maíra deixar uma mensagem para os nossos pequenos e pequenas brasileirinhos e brasileirinhas que estão aqui no Japão. O microfone é seu, eu vou colocar você em tela cheia para ficar bonito. E você deixar uma mensagem para os nossos pequenos e as nossas pequenas brasileirinhos e brasileirinhas que estão aqui com você em 3, 2, 1. Bom, quero agradecer ao convite aí do Carlinhos, foi ótimo estar aqui, conversando mais sobre a minha história, né, contando sobre as minhas visões de vida, o que eu tenho pensado, o que eu tenho feito. Dizer para a galera, então, para os pequenininhos, para as pequenininhas, que, sei lá, acredito em você. Eu acho que nem sempre é fácil, né? Mas acredito em você, faz o que você gosta, o que você acredita, e não desista. Persistência é o caminho, e vai ter desafios, vai ter dificuldade, mas continua, acredita em você e vai em frente. Persista nos seus sonhos, nos seus objetivos. Trace metas e vá em busca do que você deseja, né? E só para finalizar, assim, daquilo que você falou, que eu abri caminhos, acho que, sim, no tênis de mesa abri esse caminho, desejo que tenham muitas outras, que eu não seja a única, né? Que eu seja a primeira de muitas, e que isso no tênis de mesa, mas eu só consegui abrir esse caminho no tênis de mesa porque tiveram muitas antes de mim, né, que abriram os caminhos para que eu pudesse, inclusive, me ver, ter certeza que eu podia jogar tênis de mesa, ter certeza que eu posso tocar pandeiro, que eu posso compor. Então, eu sou a continuação. No caso, no tênis de mesa, eu abri o caminho, mas eu estou só continuando o que as que vieram antes fizeram, né? E abriram os caminhos. Nelas que são as brabas, né? Eu estou só continuando. E é isso, e agradecer mesmo aí, Carlinhos, acho que foi um papo muito bom. Obrigada. Muito bem, foi lindo, maravilhoso. Conhecemos Maíra Ranzeiro, pandeirista, atleta de tênis de mesa, autora do livro Maíra Alegre Campeã, autora de canções também. Muito bonitinha samba, fica aí o convite para você visitar a descrição que vai estar aqui no podcast, que a gente vai ter ali para você conhecer os sambinhas de Maíra Ranzeiro, coisa linda. É isso, gente. Eu vou ficar aqui nos bastidores com ela para me despedir. Você que nos acompanhou nesse pouquinho mais de 1 hora de live, foi uma alegria ter a sua companhia, foi uma alegria poder te fazer companhia, seja na sua esteira, na sua louça ou na sua faxina, né? Para você que nos acompanhou aí, quase hora do almoço no Brasil, para quem tá aqui no Japão, tá esticando a prosa aqui até tarde. Foi bom demais. A gente se vê em breve. Até a próxima, paz. Saúde para todo mundo. Sayonara. Sayonara.
Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.